além da minha boas-vindas aqui, hoje eu estou com dois colegas lá do Impassex que discutem muitas coisas importantes. Vocês reconhecem o Rafael Teixeira aqui do meu lado e desse outro lado vocês já conhecem, porque vocês já o ouviram aqui. Puxa, Samir Mussi, são dois psicólogos para discutir uma coisa que o Samir trouxe e vai trazer para a discussão, que é... Qual é o tema? Hoje é sobre Prazer e preconceito. Prazer e preconceito. Olha, por quê? Porque esse é um assunto que vai trazer boas coisas para você que está ouvindo. Nós temos que não só aprender, mas desenvolver coisas. Samir, obrigado por estar aqui. Boa noite. Obrigado, Oswaldo. Eu fico feliz de estar aqui. Para mim é sempre bom estar no café aqui com vocês, falando de sexualidade também. Bom, por que eu resolvi trazer esse tema, né? Primeiro, eu acho que antes de falar de prazer e preconceito, eu acho que é importante falar sobre o preconceito, né? Então, o que eu estou chamando de preconceito aqui? São práticas da nossa cultura que segrega alguns grupos. Então, por exemplo, se a gente for pegar o racismo, né, são práticas culturais que segregam aquelas pessoas negras. Se a gente for pegar a gordofobia, práticas que segregam aqueles corpos gordos. E assim vai. Se a gente for pegar a LGBTfobia, práticas que segregam LGBTs. E essas práticas, elas vão moldando os nossos comportamentos ao longo da nossa vida, muitas vezes pelas consequências que a nossa família e os nossos grupos vão oferecendo para os nossos comportamentos. Então, por exemplo, vamos pegar a criança gordinha, ela vai crescendo, ela vai sofrendo algumas punições relacionadas ao corpo que ela vai apresentando. A pessoa negra, ela vai sofrendo algumas punições pelo corpo que ela tem, a LGBT, a mesma coisa. E o que acontece? Qual é o problema disso, né? Lá no Impassex, a gente está sempre falando sobre a importância dos nossos clientes se conectarem com seus próprios corpos, porque, né, estar conectado com esse corpo, identificar como esse corpo funciona e sente prazer é algo importante. Então, quando a gente volta para o preconceito, se as práticas culturais da nossa sociedade me ensinam que determinados corpos são mais bonitos ou mais atraentes que outros, isso também vai afetar não só a maneira como eu lido com pessoas negras, gordas, LGBTs e tudo mais, mas também pode afetar a maneira como eu lido comigo mesmo e com o meu próprio corpo. De modo que a gente pode ver no consultório a pessoa LGBT com LGBTfobia contra si mesma, a pessoa gorda com gordofobia contra si mesmo, e isso vai influenciar a maneira como ela vai depois desfrutar dos prazeres da vida, né? Seja, por exemplo, a dificuldade de expor o seu corpo numa praia, numa piscina, e até mesmo nos contextos que pode envolver, por exemplo, o prazer sexual. Então, se a gente for pensar que numa festa, numa balada, a pessoa hoje na nossa cultura com obesidade, ela pode ser menos olhada, menos paquerada, ou então ela pode ser até fetichizada, como às vezes acontece com um homem gay negro, por exemplo. Então isso afeta a relação e a maneira como a pessoa vai experimentar o seu próprio prazer. Tem uma música da Letícia Letrux que eu gosto muito, que chama Déjà Vu, que ela diz assim, ó, que todo corpo tem água, lágrima, suor e gozo. Aí ela diz de novo, todo corpo tem água, lágrima, suor e porra. Mas ela diz, nem todo corpo sua, todo corpo chora, mas nem todo corpo goza. Eu acho interessante quando ela traz isso, porque o ter o prazer, o gozar, vai depender de outras variáveis. Não basta só eu ter a capacidade para. Isso depende também das habilidades que eu aprendi, que eu desenvolvi. E aí, numa cultura que me ensinou que meu corpo é feio e não atraente, isso pode prejudicar a maneira como essa pessoa experimenta o próprio prazer, por exemplo. Aí a gente vê isso no consultório de várias formas, né? A gente vê a pessoa que... Samir, eu só consigo ter prazer se eu apagar a luz. Né? Ela dá um jeito de não visualizar o próprio corpo ou de achar que o parceiro ou a parceira não está olhando para o corpo dessa pessoa para que ela consiga sentir o prazer com aquele corpo dela. Como se ela tirasse a parte visual. Ou então a gente vê as pessoas que buscam freneticamente por mudanças corporais, cirurgias plásticas, clareamento de vulva, preenchimento peniano, porque diz que só vai conseguir experimentar o prazer quando chega nesse lugar que a nossa cultura prega como o ideal de um corpo, né? Para que um corpo tenha prazer. E aí sempre fica aquela questão para as pessoas pensarem, né? Será que então todo corpo pode ter prazer? Né?
Olha, todo corpo pode ter prazer. Rafael, entra na discussão aí, porque eu acho que assim, nós tivemos uma especial introdução do Sim. tema com o Samir. Obrigado, Samir. Bem, Samir, eu acho que isso que você traz é fundamental para a gente discutir a vida e o prazer das pessoas no dia a dia, porque é isso, né? A gente vive numa sociedade hoje que determina padrões de corpo, né? E aí também é uma sociedade que constantemente oferece modificações de corpo para que a gente atinja um determinado tipo de prazer. E nosso trabalho, muitas vezes, né, enquanto terapeutas, né, é ajudar essa pessoa a entender como o corpo dela funciona e como ele já responde a estimulações que podem ser prazerosas e ela nunca percebeu ou nunca se permitiu para. Né, Oswaldo? Nunca percebeu, nunca se percebeu. Você está contando que, na verdade, a gente tem que ter aquela compreensão, olhar para a gente mesmo para dizer e nomear o que a gente sente, como é que a gente sente tatilmente e o que a gente sente emocionalmente. Mas caramba, então, Samir, você está chamando a nossa atenção para que o prazer é aprendido, não é uma coisa só porque a gente nasce... É parecido com a gente gostar de café, é isso? Exatamente, isso é aprendido, esse comportamento é aprendido, só que alguns corpos, eles são mais controlados ou impedidos de aprender ou de se explorar por causa dessas práticas que ensinam para essas pessoas que os corpos delas não são atraentes ou bonitos. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no processo terapêutico, isso que o Rafael falou, né, essa desconstrução desses padrões e dessas regras, ou até mesmo o inverso, né, quando a gente vai trabalhar para a pessoa explorar o próprio corpo e ela percebe que o prazer dela não está atrelado a esse padrão de beleza, de estética que a nossa cultura diz que está, ela descobre ali uma riqueza muito grande, né, quer dizer, que não importa como é o corpo dela, ela pode ter prazer com ele. Né? Não é essa estética que faz ter o prazer ou não, embora a nossa cultura pregue que sim, e as pessoas freneticamente começam a tentar mudar os seus corpos, o que muitas vezes acaba até prejudicando o próprio prazer, né? O processo pela busca de estética, de uso de remédios, de procedimentos que interferem mesmo, né, no corpo físico da pessoa. É que me dá a impressão que assim, a gente faz alguma coisa assim de modificações o tempo todo. A gente corta o cabelo, faz a barba. Quer dizer, a gente faz algumas modificações. Porém, o que você está contando é que parece que existe um limite. Que, olha, enquanto nós vamos fazer dentro de alguma coisa que é possível, eu não gasto tanta energia, não tem dissabores, e assim, isso é viável fazer sem maiores esforços. É que parece que quando alguns esforços maiores são feitos, não necessariamente eles dão retorno. E esses estão errados. Exato. E aí, isso é ótimo, né, Oswaldo? Porque isso significa, então, que não é estar adequado a um padrão que vai me fazer ter prazer. Verdade. Mas é a regra que a gente aprende, né? Exato. Se você for desta maneira, se seu corpo for deste jeito, então um prazer será garantido. O que não é verdade, né? Porque o nosso corpo nascendo aí com uma possibilidade de ser estimulado ao prazer, não significa que eu sei estimular esse corpo, então eu espero um padrão. Verdade, mas assim, se você começar a se configurar numa estética que outra pessoa deseje, você não vai ter prazer, a outra pessoa vai. Pois é. Controle dos outros. Sim. Exato. Isso é terrível, porque nós vemos isso acontecer na nossa cultura com alguma boa frequência, né? Sim. E às vezes também pode fazer com que a própria pessoa se esquive antes mesmo de tentar ter o prazer. Então, por exemplo, a pessoa que ela não vai se envolver em relacionamentos, ou mesmo se a gente for pegar, eu estou falando aqui de LGBTs, pessoas gordas, negras, mas se a gente for pegar mesmo o homem cis hétero, né, assim, o quanto muitos homens não se permitem, por exemplo, ter o prazer em relação à próstata. De fato. Né, que também tem relação com o preconceito. Exato. Uma prática da nossa cultura de que é uma região que não deve ser tocada, não deve Exatamente. ser... Então se estabelecem regras muito estereotipadas, né, de como esse corpo deve ser e ser tocado, que impedem muitos homens, mulheres e pessoas de sentirem prazer, né? Regras estereotipadas, isso dificulta, porque se facilita para um grupo de pessoas, os outros grupos não vão se encaixar aí, porque a regra é estereotipada e as variações que todos nós temos não vai ser abarcada. Samir, você está trazendo uma discussão que, como você apontou, nós ouvimos isso no consultório porque nós temos que estar atentos, você está me mostrando,
como é que a pessoa consegue lidar com as circunstâncias e não se deixar levar pelo que o Rafael usou como regras estereotipadas. Mas isso acontece em todas as culturas. Na nossa cultura, numa cidade igual São Paulo, não tem muitos subgrupos e subculturas diferentes? Sim, sim. Então? Sim. Temos vários subgrupos, né, Oswaldo? E eu acho que isso também mostra pra gente o quanto que a sexualidade é algo fluido e diverso e que existem, eu sempre falo isso, né? Existe gosto para tudo. Sempre vai ter alguém que tem uma atração por um parceiro ou por outro. Sim. Essa tentativa de se adequar, de padronizar, eu acho que ela até reduz a possibilidade das pessoas de experimentarem mais prazer. Sim. Porque a tentativa de padronizar, às vezes, eu acho que ela até impede as pessoas de se explorarem, de ter mais prazer, né? Porque é a diversidade que proporciona também com que as pessoas tenham experiências diversas, né? E o quanto essa potencialidade é podada quando eu parto desses pressupostos, né, Samir? O Venâncio fez um comentário muito interessante pra gente aqui no Instagram, que ele falou assim: a cultura que muda os ideais de tempos em tempos torna essa busca inalcançável, porque eu começo a buscar algo que vai mudar. E vai mudar sempre. Na vida, ao longo da vida de uma pessoa, existem mudanças estéticas, que a gente vai ver isso. Quer dizer que nós vamos estar brigando com uma coisa que já não depende da gente, e a gente fica tentando fazer uma coisa que já não é assim, e já perdemos. A gente sempre perde, então. Sempre. E quando a gente vai, né, para ter uma relação sexual, eu vou ter prazer com esse corpo que eu carrego, né? Só pode ser. E esse corpo, além de ter uma estética, ele não é só um corpo físico, ele é também um corpo que carrega uma história de aprendizado, né, e que vai estar ali se relacionando com outro corpo, com uma outra estética que também carrega uma história de aprendizagem. E dentro dessa história, que é o que eu chamo a atenção aqui sobre o preconceito, como a gente vive numa cultura com práticas problemáticas em relação ao corpo, essas práticas também vão estar interferindo ali na maneira como esse casal, trisal, ou como essas pessoas vão estabelecer o relacionamento sexual naquele momento. O quanto elas se permitem explorar ou não. Então, esse corpo que me foi ensinado muitas coisas sobre ele, agora eu estou ali numa relação com uma outra pessoa e isso vai ter uma influência no quanto eu exploro e me permito ali naquela relação. Então, eu acho que isso que me chama a atenção, o quanto que as nossas práticas, atreladas a algumas características do meu corpo, pode fazer com que eu não goste de algumas partes dele. Sim. E não queira expor ele, não queira explorar ele. Né? Tem pessoas que vai ter, por exemplo, dificuldade até mesmo de tocar algumas partes do corpo. Ou de ser tocado, ou de ser tocado, porque a nossa cultura diz que não é bonito, que não é legal. Caramba, então significa que a gente pode ter partes do corpo que a gente não gosta, então a gente já não vai deixar de ser tocado, não vai ser estimulado, a gente não vai aprender a ter prazer nesta parte, porque nós já dissemos para nós mesmos, o mundo diz que isso é feio, pronto. E essa ideia, né, Oswaldo, de que despir-se para fazer sexo automaticamente me permite sentir prazer. Mas se eu não for me despir das coisas que eu imagino que seria prazer, ou do que eu posso fazer, eu não vou sentir necessariamente prazer, né? As pessoas acham que fazer sexo necessariamente é estar pelado, né? E não é o caso. Ou que tem uma forma certa de fazer, né? Eu lembro que eu estava lendo aquele livro, Talvez Você Precise Conversar com Alguém, e tem uma parte que a autora cita uma senhora que ela está atendendo, que ela estava num estado de isolamento tão grande que ela começa a sentir essa necessidade de ser tocada. E ela ia numa manicure específica, porque essa manicure fazia uma massagem no pé, e era a hora que ela tinha ali a possibilidade de ter um contato físico e um prazer. Aí a gente traz, né, um outro elemento do preconceito, que é o etarismo. Né? Então, o prazer para as pessoas idosas, que é um outro caso. Né? Ou então, eu gosto muito de trazer esses exemplos de música, filmes ou livros. Ou então, como no filme do Kleber Mendonça, o Aquários, tem uma cena com a Sônia Braga que me toca muito, que ela conhece um cara numa festa e ela vai sair com ele e eles estão indo para casa dela para ter uma relação sexual e ela conta para ele que ela tinha feito uma mastectomia porque tinha tido um câncer e ele desiste ali de ir para casa com ela. Então, quer dizer, às vezes o próprio parceiro se esquiva daquele momento.
E o acesso para as pessoas a esses momentos de prazer vai ficando mais restrito Sim. por puro preconceito mesmo. E o quanto nessa essa ideia, né, não só modificar o meu corpo, mas eu, enquanto pessoa, buscar corpos para me relacionar que sejam padronizados, né? Ou Exato. corpos específicos. Sim, Achando que aquele corpo vai ser muito prazeroso, isso. né? Partindo do pressuposto de que o sexo com aquela pessoa que tem um corpo em específico é prazeroso e no fim, não necessariamente. Né? Eu parto de um pressuposto que ele é uma proposta cultural que se modifica e eu vou achar que aquele corpo é prazeroso sem me permitir experiências, pessoas, lugares, momentos em que eu possa de fato sentir prazer. Né? E você trouxe um elemento aí na sua fala, Rafael, que eu acho ele muito importante, que é, então a pessoa que vai para essa relação sexual, para ter relação com esse corpo, né, padronizado, ela está se relacionando com o corpo. Sim. Ela não está se relacionando com a pessoa que está ali. Então, Porque a pessoa é muito mais do que Sim. o corpo dela, né? Ela tem uma história, ela tem, enfim. Então, eu acho que esse é um ponto da sexualidade que me chama muita atenção, de que só a beleza estética padronizada da nossa cultura, ela não garante o prazer, nem do parceiro que vai sentir e nem da outra pessoa. Porque a gente estava conversando agora há pouco, né? O prazer, ele envolve toda a fantasia, toda a construção, ele é muito mais do que só aquele corpo físico. A troca, a história com aquela pessoa, né? Exato. Eu brinco, eu aprendi isso com o Oswaldo na formação em sexologia, que a gente chama de potencial erótico, né? O quanto daquilo, do momento, da pessoa, da situação, da história, do contexto em que você está vivendo, pode ser um potencializador de prazer, né? Que não necessariamente é uma coisa que a gente está falando que é sexo. Então, o jeito que a pessoa conversa, a maneira como eu estou no meu dia, como é que foi a minha semana, se eu tomei alguma medicação ou não, que podem fazer com que eu me sinta muito mais atraído e tenha muito mais prazer ou não, né? Mesmo que seja uma pessoa em que, idealmente, eu sempre achei que fosse ser muito prazeroso. potencial. Gostei desse conceito, porque são condições que facilitam, que aumentam ou trazem outras emoções. Gente, nós estamos falando assim de prazer, e o preconceito é uma coisa que todos nós temos de alguma forma, de alguma maneira, com partes do corpo, que a gente vai dizer, achar, não é, isso é, não é. É necessário a gente conversar com a gente mesmo. Sim. Uau! E eu acho que, além do preconceito, eu estou falando bastante do preconceito estético, Claro. mas também entra o preconceito em relação às próprias fantasias, às vezes. Sim. Né? Então, aquelas pessoas que fantasiar determinados cenários gera muito prazer, porém a pessoa não se permite nem mesmo no campo da fantasia, porque aprendeu que aquilo é errado, é feio, não deve. Verdade. E nós ouvimos isso muito nas discussões de consultório, e essas coisas funcionam assim como que um bloqueador de diversas experiências possíveis. Já não vai nem conversar ou perguntar para outra pessoa, porque não, isso já é errado, não precisa a outra pessoa dizer que é errado. Exatamente. Eu lembro que a Esther Perel, ela tem naquele livro Sexo no Cativeiro, ela tem um exemplo que eu gosto muito, que ela diz de uma cliente que ela tinha uma fantasia no sexo de ser meio subjugada. E ela se culpava muito por isso. Ela era acho que uma paciente feminista. Ela, como assim? Eu tenho minhas lutas pelo empoderamento das mulheres, no sexo eu tenho essa fantasia. E a Esther Perel traz uma perspectiva que eu gosto muito, que ela diz assim, que você só pode fantasiar algo quando não está no seu campo concreto. Claro, por isso que é fantasia. Né? Uma pessoa que está de fato sendo violentada, ela não vai ter essa fantasia ali, porque isso já é a vida real dela. Então, o campo da fantasia, ele é rico e permite isso, né? Então, a pessoa poder explorar isso sem preconceitos também enriquece muito a vida, o prazer sexual dela. E não é porque eu tenho uma fantasia que eu quero colocá-la em prática, né? Acho que essa é uma discussão que a gente tem na clínica muitas vezes. Fantasiar não é colocar em prática. Então eu posso fantasiar, né? E pode ficar tudo bem no campo da fantasia, né? Isso. Nós temos muitos comentários ótimos aqui no nosso Instagram, Oswaldo, mas são discussões que levam coisas muito pertinentes no nosso dia a dia, que é, se a gente se fixa num corpo, num determinado estilo de corpo, a gente está falando né, de um problema muito grande, que é, nós podemos falar de corpos que vão envelhecer, mulheres que podem engravidar e vão passar por todo um processo de gravidez que modifica esse corpo, pessoas com deficiência que também vão ter modificações corporais, ou que já nascem com, ou que adquirem durante a vida. Então, o quanto é prejudicial ao prazer esse tipo de
Olha, de fixação, né? Mas de rigidez frente a alguns padrões de corpos que não garantem a possibilidade de prazer, né? Que são corpos que vão poder sentir Sim. e não necessariamente vão ser vistos assim, né? você está contando que nós precisamos aprender durante a nossa vida a também nos adaptar com as mudanças que a gente Sim. vive. Cada um de nós vai viver mudanças do corpo porque o corpo muda. Sim. Nem precisa ter traumas ou acidentes. Sim. Nós só estamos falando da nossa vivência Um regular. processo. Aprender a lidar com isso facilita a nos relacionarmos, mas aí hoje o Samir está trazendo esse assunto, porque se o nosso corpo vai se modificar ao longo da vida, se a gente continuar achando que a gente tem 15, 18 anos de idade e o corpo também, esse já é outro preconceito, é a Já. sensação de que, nossa, agora eu não posso ter o mesmo prazer que tinha antes porque eu não sou assim. Exato. Sim. Prestem atenção. Vocês estão ouvindo aqui no programa Café com Sexologia uma discussão com os nossos colegas aqui do Impassex, o Rafael Teixeira, o Samir Mussi. São duas pessoas, assim, dois psicólogos que eu admiro bastante, porque eles têm um poder de síntese e um olhar nas coisas que eu sempre fico olhando, tipo, gente, eu preciso aprender mais coisa sempre. E é disso que nós estamos falando. Sim. Gente, eu já tenho que quase terminando o programa, já agradecer vocês, porque assim, esses são assuntos que nós precisamos levar para o cotidiano, Sim. levar para a nossa semana. Você que está nos ouvindo, você não precisa ser um psicólogo para conversar com pessoas que te procuram. Você vai fazer isso pela sua vida. Conversar com você mesmo, com você mesma, você que precisa entender como é que você funciona, pode funcionar. E lembre-se, afinal de contas, se você acha que uma parte do seu corpo não dá prazer, comece a conversar consigo mesmo, porque olha, eu acho que é possível. Não, o eu acho é um eufemismo. Eu sei que é possível. Nós sabemos que nós podemos fazer com que o nosso corpo funcione de uma maneira a trazer satisfação e Sim, prazer. sim. O problema somos nós mesmos que impedimos da gente sentir. O que vocês têm de palavras finais aí? Bem, É. Bom, eu acho, Oswaldo, que você finalizou de um jeito muito importante, porque acho que o principal recado que eu queria trazer nesse nosso bate-papo é esse, que as pessoas entendam que sentir prazer e buscar prazer não depende dessa estética, Sim. depende do que o Oswaldo falou, da pessoa se explorar, se conhecer. Não é um terapeuta sexual, não é uma outra pessoa que vai dizer para você como o seu corpo sente Exatamente. prazer. Né? O que a gente pode fazer é incentivar, instruir as pessoas a se explorarem, a quebrar Sim. essas barreiras do preconceito, para que elas possam descobrir que esse corpo que foi dito para elas que não poderia sentir prazer, ele é um corpo Sim. que pode sentir prazer. Né? Então, que essas pessoas que estão escutando a gente agora, que elas possam se explorar e se descobrir, né? Sem Sim. preconceito mesmo. eu acho que eu só finalizaria, Oswaldo, e colocaria um adendo no que o Samir falou, que não estamos falando de prazer genital, né? Prazer é sobre um Isso. corpo completo, sobre um corpo inteiro. Então, prazer é muito mais do que genital, prazer é muito mais do que o Sim. sexo em si, né? A E pessoa pode ter orgasmo sem Sim. precisar do genital, gente. Às exatamente. vezes com olhar, né? Exatamente. Eu ainda não... assim já é... mas nós estamos falando de um prazer orgásmico, até mesmo com o Sim. olhar, gente. Sim. Olha lá, hein? É isso aí. E para finalizar, Oswaldo, deixar só um último recado para quem está sim. ouvindo a gente, que é o Sinsex, que está chegando em maio desse ano, 8, 9 e 10 de maio, aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade, onde a gente vai discutir e apresentar questões, né, que envolvem sexualidade, relacionamentos, pessoas, né, uma série de coisas que falem sobre sexualidade, sexologia de várias perspectivas. Muitas das pessoas que já passaram aqui no café e que vão passar ainda esse ano, É verdade. temos aí. São todos convidados, convidadas, convidades. Eu quero que você possa participar por uma razão. Ajudar a discutir a compreensão do que as pessoas precisam. Agradecer a participação de todas as pessoas que assistem e venham assistir. E nos vemos novamente domingo que vem. Olha, domingo que vem nós temos um urologista. Vai ser outro urologista para trazer discussões importantes associadas a problemas que muita gente enfrenta, como os cânceres. E eu acho que nós vamos ter novidades com o Felipe Glina. É isso. Homônimo. Até mais. Até mais. Boa semana para todos.